Eduardo Maneira chegando aqui para mais um salto de conhecimento com você. E hoje o nosso tema é estratégias de desenvolvimento e gestão de pessoas. E para bater esse papo comigo, eu estou com a Júlia, que trabalhou diretamente com construção desse tipo de estratégia em grandes empresas como XP, Ambev, fez projetos em tantas outras empresas. Júlia, bem-vinda. Muito obrigada, Edu. Tô super feliz de estar aqui hoje para ter um salto de conhecimento junto contigo. Bom, então tem que Obrigada chegar pelo dando os convite. nossos saltos, né? Boa! Vamos lá. Já chegou chegando. Então, pessoal, para esse nosso papo de hoje, eu quero explorar uma frase que eu ouvi já de muita gente, e com certeza, Júlia, você já ouviu. É a seguinte frase: "Na nossa empresa, os treinamentos existem, mas ninguém faz". A gente já perseguiu muito tentar entender por que isso acontece, e para responder essa pergunta e para ver como que a gente pode estruturar estratégias para vencer essa barreira, nosso papo hoje vai ter 3 partes. Uma parte que a gente vai falar sobre os primeiros passos para criar programas de desenvolvimento de pessoas. Uma Uhum. segunda etapa que a gente vai falar sobre como identificar as competências que precisam ser desenvolvidas para o programa ter intencionalidade e gerar o valor que a empresa espera. E o terceiro ponto que é como engajar as pessoas, avaliar resultados, fazer melhoria contínua, um tanto de coisa que eu tenho certeza que você já viveu na prática e executou e fez acontecer. Mas antes da gente ir para esse tema, Júlia, eu queria saber quem é você. Conta pra gente como que você chegou aqui, de onde você é, o que que você faz. Bem-vinda mais uma vez. Muito bom. Nossa, esses temas aí sou apaixonada. Acho que vai ser uma ótima troca. Eu sou gaúcha do interior, acho que dá para perceber um pouquinho. Nasci numa cidade super pequena no interior do Rio Grande do Sul. E eu acho que o que sempre me moveu foi curiosidade. O que me moveu a, né, me mudar, a morar sozinha, a conhecer muito mais do mundo e a entrar em grandes organizações. Então, eu sempre fui a pessoa do desafio, de se alguém falar que não dá para fazer, eu vou mostrar que eu consigo fazer, eu quero fazer e quero aprender. Então, saí lá do interior, hoje estou aqui, vivi experiências incríveis em empresas que me formaram como líder, em que eu aprendi a liderar pessoas e a construir estratégias de desenvolvimento, a impactar a vida das pessoas e o negócio, né, a impulsionar negócios e gerar resultados através do time de pessoas. Então, estou super feliz. Eu passei aí grande parte da minha trajetória na Ambev, acho que o que eu aprendi na Ambev, lá do programa trainee de 2014, por quase 8 anos, a gente não aprende na faculdade, não aprende em lugar nenhum, porque aprende na prática, de fato, a trabalhar com pessoas, a entender como colocar pessoas no centro de uma estratégia de negócio, que para mim é fundamental, Uhum. Nada como um salto de conhecimento dado na prática, né, sem dúvida. vivenciando com experiência. Júlia, tem uma frase que eu li no seu LinkedIn, quando a gente conversou também, você mencionou isso, que foi a seguinte: "Se você não entende de gente, você não entende de negócios". Me Boa, conta como que essa você frase é boa. percebeu isso, me conta como que isso se transmitiu para a prática. Essa frase é muito boa e ela é inspirada no Simon Sinek, porque ele fala exatamente isso, né, que você tem que conhecer seus colaboradores vão ser pessoas, seus clientes, seus consumidores e, para mim, eu sempre trabalhei com pessoas e eu acho que esse olhar de entender, né, como explorar o melhor das pessoas e como que elas se motivam, como que elas estão, né, ninguém constrói nada sozinho, né, como que juntos, né, através do time, com as pessoas certas, nos lugares certos, que é o que a gente fala muito, né, ter as pessoas certas nos lugares certos, no momento certo, né. Como que isso vai, de fato, resolver dor de negócio, vai trazer resultado, vai trazer crescimento não só, né, para o negócio, como para as pessoas que estão fazendo parte. Então, eu acho que esse olhar sobre as pessoas e elas como que potencializam resultados e não: "Ah, eu vou aprender do negócio e depois eu vou olhar para pessoas", e sim, as pessoas que vão me mostrar, né, as dores de negócio, as melhores formas de fazer, como inovar, como ter novas ideias. Então esse olhar de colocar as pessoas no centro, para mim eu aprendi na prática e aprendi desenvolvendo outras pessoas, olhando para a estratégia de talentos dentro da Ambev, dentro da XP que eu também trabalhei. Então, um olhar muito voltado e acho que intencional para desenvolver pessoas e para mostrar para as pessoas que dentro das organizações elas vão ter oportunidades aí de extrair o máximo potencial. Que legal. Acho que tem uma frase que eu gosto muito também que nessa linha, que é: "As empresas empreendem pessoas,
mas as pessoas empreendem negócios. Então acho Perfeito. que indo para essa linha do que a gente estava falando, se você não entende de pessoas, se você tem um negócio, se você não entende delas, você não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. E eu sei que você criou programas de desenvolvimento e treinamento de pessoas do zero, sabe? Você tem essa bagagem e como que é isso? Como que começa? Quais são os desafios ali do começo e como que as coisas vão evoluindo? Legal, acho que eu construí muita coisa e participei junto com o time de construção de programas e estando dentro de uma área, né, de RH, de uma área de desenvolvimento, eu acho que o principal para mim, especialmente quando você está começando, você tem uma folha em branco, né, Uhum, é você sentar e dedicar um tempo para entender as dores do negócio, entender as dores, ah, eu quero olhar para minha liderança. O que que, né, conversar com os líderes, entender, né, as lacunas, o que que é as necessidades que vêm deles. Então acho que dedicar tempo para isso é fundamental. Então se debruçar mesmo, se aprofundar e entender as dores de negócio, as dores do líder, na jornada daquele líder, na jornada de um grupo de líderes e entender o que de fato, né, são as lacunas, o que de fato está faltando, o que de fato, né, vai impulsionar o desenvolvimento e a formação de liderança, porque para mim liderança é a base de tudo, né, o RH não faz nada sozinho se não tiver, né, a liderança, desenvolvida, a liderança formando novos líderes dentro de uma organização. Então, eu acho que eu começaria identificando, né, o porquê. Por que que a gente quer fazer formação de liderança? Por que a gente quer fazer um treinamento? Né, antes de partir para a solução, acho que dedicar um tempo de fato para entender as dores. E aí, seja estando com as pessoas, ouvindo das pessoas, como olhando os dados, né? A gente tem muito dado que a gente captura, né, de entrevista de desligamento de pessoa que fala lá sobre, né, liderança, de interessante. pesquisa de engajamento, né, que tem normalmente um bloco, uma parte que fala sobre liderança, né, tô entrando mais nesse exemplo de formação de liderança que eu acho que cabe. Uhum, E acho que também um olhar combinado com um olhar externo de quais são as competências do futuro, o que que são as competências de liderança, né, eu acho que entendendo a dor, vendo os dados direcionando também, analisando acho que os dados que a gente captura, e também acho que combinado com uma visão de tendência de futuro, de formatos de uhum. aprendizado, do que, né, as tendências e o mercado está trabalhando no sentido de competências, formato, estilos de aprendizagem. Legal, então essa página em branco que às vezes dá um medo, né, de Dá, começar, eu dá mesmo. imagino que você tenha passado por isso, passa com um olhar interno e um olhar externo, Perfeito. então esse olhar interno que você comentou, então a gente vai conversar com as pessoas, ir para o dia a dia, olhar os dados, aí você até comentou dessa parte das pesquisas de desligamento e depois a parte de olhar para o externo mesmo, vamos olhar quais são as tendências do futuro, quais são os novos modelos de aprendizagem, o que está de frente, enfim. E eu queria acho que eu quero conhecer esses 2 lados, tá. Ótimo. Mas começando pro lado interno, eu fiquei curioso para saber, assim, como e bem da prática mesmo, você Uhum. trabalhou bastante direto com um programa de desenvolvimento de líderes, né. Como que funciona esse primeiro diagnóstico, sabe? Como que você conduziu isso, sabe? O que que você aprendeu? Qual foi teu salto de conhecimento ao longo desse processo para você falar: "Cara, realmente as lideranças precisam aprender isso", e eu sei que o processo é iterativo. Primeiro Uhum. ciclo você aprendeu de uma forma, segundo depois, mas qual que foi ali o salto de conhecimento mesmo, aquele insight que você teve e falou: "Nossa, isso daqui me ajudou muito a pensar sobre como definir essa estrutura de programas, né, de formação para Sim. lideranças. Eu acho que é importante no início, né, na definição da estratégia, dedicar um tempo para isso e para a liderança o que fez a diferença é entender níveis de liderança, personas. Então, você vai dizer o líder, né? Acho que sim, tem temas que são cross, que eles são aplicáveis a todos, mas às vezes tem necessidades diferentes. Então, aonde que eu quero, né, direcionar? Eu quero fazer tudo para todos? Eu acho Uhum, que para mim um salto de conhecimento foi que nem tudo é para todos o tempo todo, né, então você tem que ter um olhar, eu quero, eu tô olhando pra primeira liderança, tô olhando para uma liderança mais executiva, tô olhando para o middle management que tá no meio do caminho, eu quero olhar para todos, eu quero formar competências básicas, então entender, eu acho que um frame inicial é líder, né, o que é o líder hoje, né, eu tenho níveis, eu tenho competências, eu tenho, né, às vezes dentro de uma organização diferentes tipos de liderança, então entendendo, né, acho que fazendo um raio-x mesmo do que é, né, aquela persona, do que é, liderança para aquela organização. "Ah, eu já tenho as competências que eu tô buscando. Ah, isso vem da nossa cultura, isso a gente já tem". Então, acho que um frame entendi. inicial, ele ajuda, e algo que, para mim fez a diferença, acho que eu aprendi muito isso,
você ter, né, em qualquer projeto, olhando página em branco ou já tendo histórico de construção de projetos anteriores, é alinhar muito bem e garantir que a alta liderança, o C-level, né, o CEO, o diretor, a diretoria vai estar comprada com qualquer programa que tu vai criar e desde o início, desde a concepção, desde identificar, temos uma dor e queremos priorizar, queremos, né, realmente colocar na nossa agenda, na nossa estratégia, desenvolver lideranças. Então, Uhum. ter o buy-in desse grupo, pra mim, foi acho que algo que eu aprendi, né, que não tem uma solução perfeita, mas tem algo que tu constrói, que tu garante que se a turma de cima tá alinhada, vai ser muito mais fácil depois de você engajar, de você mostrar valor, de você, né, de fato fazer, né, acontecer uma jornada e ter os resultados, né, dessa jornada. É, com certeza, acho que isso, assim, se uma das coisas teve uma vez que eu ouvi uma frase no podcast mesmo, Hã. que a pessoa falou: "Se um dia você der uma ideia de projeto para uma liderança e ela não comprar essa ideia, sabe, cara, assim, desiste ali, não segue, porque por mais que o projeto seja maravilhoso, impecável, ele não vai gerar valor percebido para a pessoa, e se não tem um valor percebido, ele vai ser descontinuado". Então acho que esse ponto que você comentou, acho que é fundamental de entender como que a estratégia de pessoas está alinhado com a estratégia de negócio, e esse ciclo que a gente está falando o tempo todo, né, pessoas, negócios, negócios, pessoas. Uhum. E acho que esse ponto que você trouxe, acho que para mim é um super insight que até na Academy, na Monk Academy, a gente entende muito que, assim, nem tudo é para todos o tempo todo. É Então, isso. eu acho que é pensar nessas estruturas mesmo, assim, olha, quem é o líder de negócios? Quem são os líderes dos líderes? Quem são os líderes de pessoas? Quem são as pessoas que estão na operação? O que que elas precisam de competências que a gente deseja, né? Que você trouxe isso, olha, isso aqui está definido, não está definido, mas em que momento que elas estão e qual que é esse gap, né, de evolução do momento que elas estão, do momento que elas, até onde a gente gostaria que chegassem. E nesse ponto eu queria te ouvir um pouco, assim, Uhum. que eu acho que identificar os perfis é um caminho, assim, é possível fazer dando os primeiros passos, eh, definir as competências também é possível fazer, embora dê um pouquinho mais de trabalho, Sim. mas como fazer essa primeira avaliação, sabe? Entender em que nível de maturidade que as pessoas estão para você falar assim, olha, para esse grupo eu quero trazer esse tema por esse motivo. Se puder compartilhar um pouquinho Sim, assim dessa experiência, como que foi essa construção, esse desdobramento, né? De sim. onde estamos, para onde queremos ir, mas o como vamos. Sim, eu acho que entendendo o porquê, depois você parte, né, para o como que a gente vai fazer. Eu acho que se você já tem, né, um modelo de competência, acho que isso dentro, né, de quem trabalha com RH, você vai ver, eu já tenho uma visão de quais são os gaps, né, quais são as lacunas de onde eu estou, para onde eu quero chegar. Você já tem metade do caminho, né, definido. Se não, eu acho que, e algo que eu já vi no mercado, já fiz também, é fazer alguns assessments, né, entender, direcionar. E eu acho que da tua fala, algo que é interessante você vai ter diferentes, né, gaps e diferentes, né, eu preciso resolver aqui, eu preciso capacitar minha alta liderança em habilidades do futuro, em como cada vez mais se conectar com tecnologia, com tudo que vem surgindo, mas já o líder ali que tá, né, com o time no dia a dia, eu preciso desenvolver de outras formas. É também priorizar, né, estabelecer uma jornada em que eu vou priorizar onde que eu quero, né, direcionar a minha energia, meu esforço como time de desenvolvimento, como time de gente ou até com a alta liderança, para eu não ter muitas iniciativas rodando no paralelo e eu não conseguir de fato, né, me aprofundar em alguma delas. Então, vou definir um programa que ele vai ser voltado, né, para essa dor, para esse objetivo. E aí sim, você pode fazer um assessment, você pode trazer algo mais robusto com algum parceiro. Você pode fazer assessments dentro de casa, então grupos focais com uma metodologia. Isso é Isso é super algo que eu bom. já fiz, assim, e acho que a turma se sente até mais confortável, mais à vontade para compartilhar, para mostrar de fato, né, as vulnerabilidades, quando você tem alguém que já te conhece, que já tem um relacionamento Nada como construído. construir com as pessoas, né, se as pessoas, fazem parte do processo, é muito mais fácil elas se sensibilizarem, engajarem no processo, Sim. né. Acho A que isso é cocriação para mim é fundamental. Claro que a gente trazer um esqueleto, trazer algumas possibilidades, né, direcionar essa conversa para uhum. cocriar, ainda mais, né, se às vezes tem grupo de líderes, tem líderes que têm, né, uma agenda mais complexa. Você tem essa oportunidade, essa abertura e construiu esse canal, né, essa relação com a liderança, vamos cocriar, vamos testar. E aí você trouxe, né, de iterando. Eu acho que tem um mindset que é um desafio para o time de gente, e eu já me vi nesse caminho,
de você querer já ter uma solução pronta, né, de você querer desenhar um programa e na primeira, né, turma, já ser algo, né, a prova de balas. E não vai ser assim, né, então como a gente incorpora esse mindset de prototipar, de testar, de fazer um ciclo curto com uma turma piloto e aí ter uma rodada de feedback, incorporar aprendizado, aprender novos formatos, adaptar, né, acho Uhum. que a tendência também é muito como você adapta, né, às vezes a realidade, o que funciona para um grupo de líderes, não vai funcionar para outro grupo. Tendo sim, acho que é importante ter uma base, né, ter um foundation, isso a gente não abre mão. Mas a partir disso, como que eu personalizo jornada e ouvindo muito da turma, assim, porque a gente vai falar mais sobre isso, o desafio da adesão, né. Frustra muito o RH, sei lá, e desenha, faz uma jornada incrível, robusta, e vai lá e você não consegue engajar as pessoas. Acho que se vo a iniciativa já nasce com, né, com uma cocriação, com o envolvimento dos principais líderes, essa turma cascateia também, ela tá te retroalimentando. Então Uhum. acho que o desafio é a primeira turma ou um piloto de uma iniciativa não ser igual, é você conseguir cada vez mais incorporando feedback, se adaptando, personalizando o formato, às vezes é o horário, às vezes é o modelo, às vezes tem que ser, né, formas diferentes de você fazer para no final do dia você impactar e você conseguir, acho que para mim o aprendizado é performance melhorada, é você conseguir ver que naquilo que tu se propôs a fazer, aqueles líderes, né, vão sair, vão no tempo, ter uma performance melhor. É, eu acho que é importante, acho que o curioso de eu te ouvir falando, que eu sei que você tá falando não de teoria, mas que você tá falando de prática, do que você viveu, do que você aplicou. Só que pra mim é um pouco curioso, assim, sabe, ver uma abordagem tão iterativa, tão experimental em algum nível nessas Uhum. primeiras fases, né, quando a gente tá falando de empresas gigantescas com as quais você já trabalhou, né. A gente tá falando de Ambev, de XP, de outras empresas que você já teve a oportunidade de trabalhar. E como que é recebido, por exemplo, pra uma liderança? Fala assim: "Olha, a gente imagina que o caminho é esse, a gente quer testar". Como que foi essa talvez gerou algum desconforto ou alguma resistência, o pessoal recebeu isso muito bem com essa abordagem iterativa dentro dessa construção desses programas? Eu acho que é um desafio. Acho que tem um contexto nessa situação que eu participei da construção de que era algo que a gente estava fazendo dentro de casa. Então eu não tinha, né, acho que recursos externos, né, era realmente um projeto da gente pra gente mesmo. Então a gente estava testando como time, a gente definiu a jornada, a gente tinha, né, os principais facilitadores eram pessoas internas. Então, quando você olhava, né, o investimento que você estava fazendo era de recurso interno, eram de pessoas, né, que estavam ali para fazer acontecer, a gente engajou os principais líderes nessa estratégia, e o que eu acho que foi um game changer foi entender que a gente tinha uma visão em que era de líder para líder. Então, se eu tinha alta liderança engajada, eles estavam ali participando, eles participaram de algumas agendas, estavam ouvindo, estavam participando dessa revisão, a gente tinha agendas em que a gente retomava: "Isso aqui funcionou, isso não funcionou, olha aqui esse feedback, aqui acho que a teoria tinha que vir antes", pra gente priorizar o momento do grupo para discutir o case, para gerar, né, discussões e trocas entre eles e incentivar a colaboração. Então, se esse é um acordo, né, acho que tu faz desde o início de: a gente vai pilotar, a gente vai ter uma turma piloto que não vai estar perfeita", e tu vai adaptando, eu acho que tu mostra, e a gente fazia questão de até de dizer isso, assim: "Ó, a gente tá com essa Uhum. primeira turma, isso a gente aprendeu com a última, nossa turma com esse grupo de líderes a gente vai adaptar aqui", e não vendo isso como não estava pronto, não estava definido, o time, e sim como esse é o mindset, né, de se manter aprendendo, que é o que a gente busca para os nossos líderes, Uhum. né. Eu vou desenhar um programa e a gente errou, aprendeu, a gente teve, alguns momentos mais desafiadores no percurso, mas saber que existe, né, uma intencionalidade nossa e com um recurso limitado, assim, a gente não tinha, né, enfim, muito recurso, muito budget, era um momento em que a gente olhou para dentro e disse: "A gente vai fazer aqui a gente mesmo", e com isso acho que tu se permite também, tu tem mais abertura para Uhum. teste, para aprender, para inovar no formato, para dizer, e era tão legal, assim, com o time: "Ah, próxima turma então a gente vai colocar esse elemento diferente, a gente vai testar, tirar isso do presencial, colocar no online ou não, essa interação vamos reduzir essa dinâmica". Então, você ter, né, de fato,
autonomia, né, o empoderamento como time de RH de testar formatos e de aprender na prática mesmo, não, né, tô lendo uma outra empresa que fez, eu tô aprendendo com o meu grupo de líderes, com os meus principais, né, com as pessoas que eu quero impactar, como fazer e eu acho que esse formato é um formato que ele exige muito alinhamento, né, tanto dos rituais, de como que eu vou incorporar esses feedbacks, como que eu vou aprender, como que eu vou retroalimentar o negócio, e também acho que é importante você garantir, né, o que eu não vou personalizar, o que é para mim negociável para aquele grupo de liderança, o que eu quero que todo mundo saia daqui, né, melhor do que entrou. Entendi. Assim, é muito curioso. Acho que, assim, ver essa abordagem que você construiu interativa, mas isso que você comentou, acho que é fundamental, de comunicar que realmente o processo é esse, que vocês estão testando, que vocês estão aplicando, que vocês estão indo para esse caminho. Então, acho que passando toda essa primeira fase Uhum. de desenhar, de definir as personas, saber onde que as pessoas estão, onde a gente deseja que as pessoas vão, fazer toda a parte de assessment, olhando para competências de dentro de dados de dentro de casa, dados de fora de casa, como você comentou ali, de competências do futuro e tudo mais. Maravilhoso. Vamos lá, vamos colocar na rua e aí acontece de as pessoas não engajarem. Acontece de o plano não sair muito bem como aquilo que foi desenhado. Me conta um pouquinho desses primeiros passos de vocês, assim, quando vocês colocaram na rua, vocês sentiram como foi o engajamento das pessoas? Teve algum momento que o engajamento não foi muito bom? Sabe, como que vocês contornaram essas Sim, situações? eu acho que o engajamento parte de uma comunicação muito bem feita, né, então é diferente, aí eu também, né, me colocando como líder, eu: "Putz, vou ter que estar lá, né, parar tudo que eu tô fazendo, a minha agenda, que não é simples, para ir numa iniciativa". Eu acho que, parte da comunicação, parte dos sponsors também, então se eu tenho acho que para mim um aprendizado é ter, né, de novo vou falar sobre isso, né, ter a liderança muito alinhada e comprada com a iniciativa, então já tá e é legal nesse tipo de iniciativa que tu não faz que tu vai fazendo por ondas ou por turmas, que as pessoas vão começando a comentar. Então: "Ah, eu vi que alguém participou, eu vi que foi legal", então tu começa a aprovar e até gerar uma repercussão positiva, né, frente a um grupo. "Ah, ele foi da turma piloto, me trouxe aqui que, né, quando que eu vou poder participar?". Então até né, aquele fear of missing out, Aham. de não nem tudo é para todos, não é assim, foi convocado a organização inteira, né. Em alguns formatos, como esse que você faz turmas menores, você consegue ir engajando as pessoas no caminho. Quando eu acho que existe um desafio, eu acho que é interessante ouvir das pessoas. "Ah, o desafio é porque no horário que vocês colocaram, né, essa iniciativa não funciona", ou "Pra gente funciona mais algo blended". Então eu acho que, customizar até antes, ou o que a gente já fez e aconteceu, putz, com a tal turma não funcionou, né, os resultados não vieram, e aí resultados bem básicos, né, engajamento, a turma de fato participou, consumiu o conteúdo, não aconteceu, assim, a discussão, as pessoas saíam, não realmente engajaram. É fazer né, ter a humildade, às vezes, Corrigir de ouvir e rota no meio do corrigir. caminho, né? Corrigir, entender, a gente estava no momento de budget que a gente não tinha mapeado, esse pode ser um exemplo. Não tinha como parar todo mundo naquele momento, vamos entender qual que é o melhor timing. Ou, enfim, esse tipo de conteúdo não funciona para esse público, Aham. então eu acho que sim, quando acontece, eu acho que é menos olhar pra forma com que tu vai reagir, porque sempre tem muito esforço envolvido, né, de quem constrói treinamento, a gente fica ali, né, na expectativa de como que vai ser a adesão. Se por algum motivo eu sei que eu tô no caminho certo, já tô, né, com a confiança e com o buy-in da liderança, eu entendi que uma turma não funcionou, eu vou entrar pra dentro daquela turma né, e mudar, e testar um formato diferente. "Ah, é o horário, então vamos fazer das 18 às 20". E realmente mostrar que a gente é parceiro para fazer acontecer e que não é uma solução pronta, né, não é um formato que ele não pode se adaptar, e sim como que a gente aprende e no ciclo curto já corrige rota, já acerta melhor se é a comunicação, se é o conteúdo, se é o formato do aprendizado, se é o momento do negócio que também, né, descasou com a estratégia. Então acho que tem vários fatores que podem levar uma falta de engajamento, essa frustração que a gente tem. Acho que é importante ter tranquilidade para entrar para dentro e ver qual que é o fator para correção. Uhum.
Boa. Eu acho que aqui tá um super salto de conhecimento pra gente. No começo do podcast, a gente falou que o nosso desafio era tentar responder aquela famosa frase: os treinamentos existem, mas ninguém faz". E aqui a Júlia elencou uma série de fatores, né? Os horários, o formato, o perfil da turma. Eu acho que esse é um ponto legal que você Muito. comentou, né, que uma ação que vocês tomaram em uma turma e decidiram manter porque deu super certo, acabou que na turma seguinte não fez sentido, e aí teve que corrigir rotas. E aí o que eu queria, acho que entender aqui, meio que olhando para formato principalmente, assim, Uhum. o que que você sentiu de formato de aprendizagem, de modelos de aprendizagem para adultos, para líderes dentro de organizações, que é uma coisa, assim, que ajuda muito? Tem alguma coisa, assim, que você fala: "Cara, replica que isso daqui realmente faz a diferença, as pessoas gostam"? Acho que pensando em formatos, a gente vê, né, acho que cada vez mais novos formatos de aprendizagem surgindo. Até mesmo, né, como indivíduo, se às vezes a gente aprendia em sala de aula, agora você aprende lendo, você aprende trocando com outras pessoas, você aprende num vídeo curto, né, em algo mais que encaixa melhor na tua rotina. Eu acho que Hã, antes do formato é a intencionalidade, né, você saber que você tem a dor, que você sabe que você quer resolver, você comunicou, você engajou. Então, você é intencional no aprendizado, daquelas competências, daquela, né, jornada, daqueles gaps, seja eles quais forem. E para mim, o que eu acho que de formato funciona, e eu vejo muito isso acontecendo, é você ter um formato blended, é você combinar formatos diferentes, porque pessoas aprendem de formas diferentes, né. Às vezes eu aprendo adoro ouvir um podcast, não, eu gosto de ler. Pra mim o que mais funciona é eu estar num grupo e trocar e discutir um case. Então eu acho que as pessoas já têm formatos, eu acho que perfis de pessoas trabalham em, né, em áreas, em organizações diferentes. O negócio também tem, né, as suas demandas. É um negócio em que eu consigo tirar todo mundo, né, um dia e fazer uma imersão? Putz, não, eu preciso ter né, Uhum. encaixar melhor na agenda. Então, o que eu gostei muito de ter feito e, assim, pessoalmente pra mim foi muito rico, assim, foi algo que eu adorei ser a pessoa de gente que estava lá participando, acompanhando a discussão. E eu acho que isso para um grupo, né, entendendo perfis e estilos, e aí acho que combinando também esses elementos. É discussão de case, mas um case muito voltado para a realidade. Então, você pode até customizar um case que vem, né, de uma universidade incrível para a tua realidade. Você dá ali um, né, um pre-work para as pessoas consumirem, se prepararem, aí você tem que, né, gerar ali o engajamento para a pessoa chegar na hora da discussão e ter as pessoas, né, acho que o grupo discutindo, acho que é algo que para mim funcionou muito em um grupo, porque você não tem só alguém lá falando, facilitando, você gera muito mais conhecimento e eu acho que você gera colaboração, né, as pessoas entendem que às vezes, né, o desafio que ela tem pensando em gestão de pessoas, né, eu tinha um case super legal que era de performance, de dar feedback, tocar conduzir conversas difíceis de performance, assim, a pessoa não vai ser promovida, a pessoa não foi bem avaliada, né, Sim. surgiu outra pessoa, o que é o dia a dia, né. E aí era muito legal ver os líderes discutindo, dizendo: "Ah, aconteceu isso no meu time. Ah, eu vi aí ele reagiu assim. Ah, eu fiz isso errado". Então, eu acho que a troca, ela se torna muito mais rica quando as pessoas, né, elas têm a oportunidade de discutir, de debater e não só, né, ganhar a ferramenta dela ali. Eu acho que a ferramenta é importante também, né, você ter técnicas para dar feedback, enfim, coisa que a gente já escuta muito falar, mas discutir case. Então um formato em Uhum. que, quando eu vou estar com todo mundo presencial, vai ser aquelas 2 horas que vão ser produtivas, em que a gente vai focar em discutir dores reais, coisas que eles estão, né, e era legal ver isso, ver a reação: "Meu, eu tive um Esse caso desse no meu aprendizado time, ativo, assim, né? aconteceu comigo há um mês atrás", a gente dizia: "Não é por acaso, porque a gente desenvolveu com vocês, pra vocês", né. Então, Ótimo. às vezes a teoria eu posso dar uma pílula, né, ou ter várias pílulas numa plataforma super legal, né, em que eu vou falar muito de teoria ou dar ferramentas, mas essa troca, nesse formato presencial, pra mim funciona em grupos pequenos, né, porque aí você tem aquele grupo de pessoas que não se sentem bem, não é uma pessoa só, enfim, então eu acho que esse formato eu adorei participar nesse formato e eu acho que faz valer você trazer, né, um grupo presencialmente versus, às vezes, eu consumir um conteúdo, eu ler um livro, eu ver um podcast, que aí você pode fazer de uma maneira síncrona, de uma maneira Uhum. mais autônoma mesmo. Pra gente tá cada vez mais claro que capacitações que dão vontade de fazer,
São capacitações que combinam múltiplos formatos, presencial, online, vídeo, leitura, com um aprendizado ativo. Porque no fundo, as pessoas querem melhorar o dia a dia do trabalho delas. Elas já têm um trabalho, a gente não precisa criar um novo trabalho para elas. Então, esse ponto que você trouxe de que trazer cases que estão conectados com o dia a dia delas, que elas vão falar: "Nossa, eu me enxergo aqui e Isso. eu sei como colaborar e tudo mais", é sobre isso, assim. Isso pra gente é o que significa capacitações que dão vontade de fazer. Mas não só dão vontade de fazer, mas geram resultado. É esse que é no final do dia é o que importa, a gente tá treinando pessoas para um motivo. E o motivo não é que as pessoas fiquem numa sala de aulas aprendendo passivamente e depois esqueçam todo o conteúdo. É para gerar resultado para o negócio evoluir como um todo, né. E aí pensando já nesse gancho de evolução, sabe, de mensuração, de análise, enfim, como que vocês avaliavam, assim, quais os indicadores do programa? Sabe, vocês comentaram, né, que você desenhou lá no início, levou para a prática, mas o que que vocês avaliavam se vocês estavam mandando bem, Uhum. se não estavam mandando bem, em que momento que, precisava corrigir rota? Legal, eu acho que esse é um desafio, assim, tem muita discussão aí em RHs, como que se avalia, né, o retorno, né, de uma iniciativa, de um programa. Eu acho que tem algumas formas de fazer, e vai depender muito, né, do negócio, do contexto que tu tá inserido, mas o que eu já participei, eu acho que é legal, é você combinar, né, e aí, acho que o RH tem que ter dados, né, e tem que ter formas de você conseguir mensurar, e aí você pode mensurar em indicadores, né, de negócio, então: "Ah, eu fiz isso voltado para gerar mais resultado naquele indicador". Ou você pode fazer para indicadores de pessoas. Meu objetivo era, né, aumentar o engajamento quando fala de liderança, era reduzir o meu turnover de líderes, né, ou turnover, né, dentro do time. Ou eu queria realmente com essa iniciativa e eu posso perguntar isso, eu posso ter touch points Uhum. com as pessoas para perguntar, né, eu vou casar com o momento da organização, porque isso que tu trouxe é muito verdadeiro. Se eu não coloco em prática, né, que adianta eu fazer uma aula de culinária, eu nunca cozinhei em casa. Eu vou esquecer, né, eu não vou aplicar aquele conhecimento. É a gente casar com momentos no negócio. Então, se eu tô no momento em que eu vou definir as metas, eu vou definir as prioridades, vou cascatear, vou colocar, né, vou linkar, né, e combinar o programa para falar sobre isso. Como que eu posso mensurar depois? Eu posso ter uma pergunta, posso ter, né, na minha pesquisa, intencionalmente perguntar: o seu líder desdobrou as metas? Você tem clareza dos objetivos, né, da sua área de longo prazo?" Eu vou ver como que eu estava antes e como que eu estava depois. Então acho que são formas de você mensurar com ferramentas que já existem, né. Então, o motivo de desligamento que eu falei por liderança, eu quero formar líderes melhores. Se eu tô formando esses líderes, né, um dos resultados do meu programa, sem dúvida, é olhar aquele, né, aquele motivo e ele tá reduzindo no tempo. Ou líderes que formam outros líderes, líderes que estão desenvolvendo pessoas, né. O quão positivo é eu ver líderes que se tornam role models, estão liderando pelo exemplo e estão formando novos líderes. Então eu tô promovendo pessoas internas, recrutando internamente. Então, acho que tem vários indicadores de pessoas que tu pode avaliar, assim, o turnover, o É um engajamento. combinado do que você comentou, né, um Isso. combinado de indicadores do negócio, do momento do negócio, dos desafios do negócio, com indicadores do processo de desenvolvimento, né. Engajamento, quantas pessoas estão indo, talvez NPS ali, né, das A gente sempre capacitações. avaliou NPS. Eu acho que NPS é o básico, assim, você ter ali porque daí você corrige rota muito fácil, né, você não deu certo esse speaker, aqui esse conteúdo, então acho que NPS pra mim é o básico que a gente tem que fazer até pra você conseguir em ciclos curtos, né, evoluir, melhorar o formato. Mas para além disso, eu acho que a gente às vezes é muito ansioso ou erra em ser imediatista, em querer, né, fiz um programa, tive, né, aquele módulo que foi sensacional, o NPS foi alto, eu já quero um resultado imediato. Eu acho que quando você tá falando de pessoas, nem tudo é curto prazo. Às vezes você vai colhendo, né, os frutos de uma performance melhorada, tô formando bons líderes no tempo, né, e aí é o resultado de engajamento que vai evoluindo, é os resultados de negócio que as pessoas estão em um ambiente de alta performance, um ambiente inovador, isso tudo vai gerar negócio. Então, às vezes, não é um link direto do 0 ao 100, mas o quanto, né, no tempo, aí, com uma visão mais de longo prazo mesmo, você vai mostrando o valor. E aí, a avaliação das competências de liderança pode ser um caminho também, mas não necessariamente. Acho que isso, às vezes, a gente tem essa ansiedade de querer provar no curto prazo, do dia para noite, o resultado de alguma iniciativa. Acho que nem sempre vai ser assim. Nossa.
muita potência isso que você trouxe, né, acho que é muito as coisas tomam tempo mesmo, né, ainda mais falando de pessoas, a forma como as coisas a gente vai vão encaminhando. Tem uma coisa que eu queria acho que entender um pouquinho mais na prática, assim, a gente falou bastante da parte de construção, Uhum. sabe, a gente falou de como que a gente desenha o plano, como que a gente aplica, como que a gente gerencia, corrige rota. Quero entender, né, já um pouquinho mais dessas correções de rota, mas e a parte de comunicação, de engajamento, sabe? O que vocês faziam, por exemplo, para as pessoas sentirem vontade ou abrirem espaço na agenda delas para priorizar esse tipo de treinamento? Como que vocês trabalhavam com essa comunicação interna para trazer as pessoas para perto? É, eu acho que trabalhar com um time de comunicação é sempre, né, um diferencial. Então, você não pode ter só o time de treinamento ali, você tem que ter um alinhamento entre todos, né, o BP que tá lá na área na ponta, o time de comunicação, o time de cultura, de propósito, comunicando algo para aquele líder, né, que ele não receba, e aí eu me colocando, né, como líder também. É só um invite de um, né, não entendi bem o que que é, Um putz, invite de não entendi muito bem o é, que que putz, é, vou ter que muito bom. sair daqui, né, pra ir lá ver o que que é, daí já quero achar um motivo, uma desculpa pra eu não Chega ir. mexendo no celular, Nem chega, ou respondendo. putz, né, não queria estar lá. Então eu acho que nem você falou, não dá vontade de participar. Eu acho que antes de você receber o invite, de você partir ali pra prática, essa etapa anterior de aí a gente fez algo que acho que é simples, mas nesse exemplo com o time funcionou, que é um kickoff de cada turma. Então a gente reunia as pessoas, aí eu tinha uma liderança sênior, vou voltar no ponto, né, de ter o buy-in. Eu tinha um líder sênior que tá ali, dedicou 1 hora para às vezes para aquele primeiro nível de liderança para fazer um kickoff do que seria o programa. Então não é nem a Júlia ou o Du ou a pessoa que, né, que tá por trás, é o líder de negócio falando, ó, a gente desenhou esse programa, a gente, né, se Uhum. colocando como parte. Então, eu acho que a comunicação ela funciona a partir do momento que eu comunico o porquê, o que eu quero resolver, eu dou clareza do formato, não é, é uma iniciativa, né, pontual. Eu quero mostrar uma jornada e alongar essa jornada, até porque você não vai parar, né, não é eu fiz uma sessão, fiz uma jornada, fiz um programa, um projeto e resolvi tudo. Não, o mundo não é mais assim, sempre vão ter, né, novas competências para você desenvolver, novas formas de aprender, novos, né, desafios de mercado também. Então como que eu acho que um papel do RH estratégico é comunicar melhor a jornada. Dizer, ó, esse vai ser um primeiro momento da jornada. Ou a gente identificou esse gap nesses resultados, né? Dando clareza, não individuais, mas, né, resultados. A gente está perdendo aqui pessoas talentosas, talentos-chave da organização. Essas pessoas estão saindo, estão dizendo que estão saindo por liderança. A gente, enfim, mostrar, né, eu acho que o porquê e ter a liderança. Então, uma coisa é eu receber, né, um invite da caixa lá da universidade corporativa, outra coisa é, eu já sei que eu vou receber, eu já sei como que vai ser a jornada, eu já sei que tipo de, né, momentos eu vou ter, sejam eles, né, presenciais, quanto eu vou ter que dedicar de tempo, qual que é o formato. Então acho que um kickoff, uma agenda aí com alguém, né, uma liderança, alguém inspirador para aquele grupo, né, então não adianta ser o líder da outra alguém que ele vai dizer: "Essa pessoa tá priorizando, né, essa agenda. Não vejo a Uhum. hora de começar essa jornada, né, que bom que eu vou ter", e aí eu vou ter clareza da regra do jogo também, né, como vai ser, como que eu me organizo, como que eu dedico, porque a gente tem que tratar a liderança com maturidade, né, então a liderança vai ter que pensar na agenda: "Ah, quando que eu vou ter tantas horas de aprendizado aqui, ou um formato, quando que eu vou consumir, né, quando que eu vou consumir o conteúdo para chegar preparado para a discussão. Uhum. Então, dando clareza, mostrando o plano, acho que mais do que só iniciativas pontuais, porque daí tu tá fatiando, aí a pessoa só consegue ver aquilo que tá na frente dela. Se eu dou clareza de como que isso faz parte de um programa, como ele foi desenhado, com qual objetivo, e conecto com a realidade, um pouco do que tu acabou de trazer, assim, de resolver algo que é uma dor minha, algo que vai melhorar minha dia a dia como líder, vai Uhum. resolver meus problemas. Então, eu comunicaria muito o porquê, muito do propósito, e eu teria muito, né, um alinhamento com a liderança e até o momento, assim, esse kickoff funcionou muito bem, e a gente fez muitos, mas era para aquele grupo era um momento, né, e a gente alinhava, tirava dúvida: "Eu vou ter que ir para São Paulo, não vou, como que eu funciona, qual que é a plataforma que eu vou consumir o conteúdo", tirava dúvidas básicas e também engajava a turma, né, no que seria a jornada dali para frente. Uhum. Já tô anotando aqui. É o ponto que você trouxe que eu achei sensacional, assim, que
comunicação é uma habilidade fundamental do RH estratégico. Não tem como construir um programa robusto e engajar as pessoas se a gente não toma os cuidados de comunicação, como você comentou, de dar visibilidade do porquê, de dar visibilidade dos passos, de comunicar antecipadamente e principalmente dar clareza da transformação que a pessoa vai viver, o porquê que ela tá ali, o que que ela vai ganhar dentro daquele momento e que isso claramente tem que estar conectado com o dia a dia dela. Isso é muito, muito legal. Acho que dessa visão que você traz. Eu queria, acho que encaminhando para os últimos pontos que eu tenho aqui, eh, você produziu vários ciclos de programa de desenvolvimento de pessoas, de programa de desenvolvimento de lideranças. A gente sabe que isso não é estático, que toda vez a gente está mudando. Você trouxe ao longo de toda a conversa muito esse dinamismo e tal. Como que vocês garantiram que o programa continuasse no longo prazo? Como que foi esse desdobramento de vocês de enxergar esse redesenho, essa redefinição, de não repetir treinamentos para as pessoas que já estavam ali dentro da empresa? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, assim, e acho que eu ainda tô aprendendo, né, até como trabalhar, esse tema, porque a gente se envolve muito, né, no processo, na criação e acho que é um sentimento muito legal, assim, de você entregar, né, uma jornada. E eu acho que ela não pode ter fim, se ela tem fim, tu já tem que estar pensando na próxima, né, mas, o que eu acho que é interessante, dando para um aprendizado contínuo, você conectar com fontes, né, externas, então você ter um olhar externo do que está surgindo de tendência, de habilidades do futuro. Você sempre conectar com o negócio, então o negócio vai ter um planejamento e vai, né, vai se transformar no tempo. Então, o negócio está falando mais sobre customer experience, como que eu vou conectar essa jornada com os novos desafios de negócio, com onde a gente quer chegar, né, enquanto negócio, com um olhar externo. Então, a gente não falava sobre um tema que é novo aqui para o time. Como que eu vou conectando e embedando essas novas competências, essas habilidades de futuro dentro dos meus formatos, né, das minhas trilhas, das jornadas atuais, ou eu vou criar uma trilha nova, eu posso criar, você já fez o nível 1, agora você está no nível 2, nível 13, até para dar uma ideia de, né, de evolução. Mas o que eu sinto que é importante também no contínuo é você investir em outros formatos. Você vai investir no microlearning e acho que o timing é importante. Então vai chegar um momento em que eu vou fazer o feedback da avaliação. Acho que toda organização passa por isso, goste ou não goste do processo de avaliação. Eu vou ter que me preparar enquanto líder, né, e eu também quero que o meu líder se prepare. Enquanto eu não coloco uma pílula, daquela competência que fala de liderar, de você ter empatia, de você aprender, né, a ter conversas, né, comunicação não violenta, conversas difíceis, enfim, né, tem um ferramental bem robusto nesse tema. Para aquele momento, para o líder dizer: "Aqui, agora é o que eu preciso", né, faz parte de uma jornada que eu comecei há um ano atrás, há meio ano atrás, vão ter elementos que vão pincelando de acordo com a dor, de acordo com o que ele está vivendo. E eu acho que a visão de futuro, eu tenho que escolher primeiro aonde, né. Eu quero primeiro, eu acho que eu faria dessa forma, primeiro eu vou olhar para minha alta liderança, eu preciso que a minha alta liderança, né, esteja, né, engajada com essas competências de futuro, e depois eu vou pensando em cascatear isso para os outros níveis. É um tema cross, né, feedback, tem uma conversa difícil. Eu vou colocar elementos dentro de uma jornada mais contínua da agenda daquele líder, eu vou relembrar, né, retomar alguns aprendizados de outra maneira. Eu acho que pílulas funcionam, têm funcionado bastante, assim, você ter conteúdos, aí tem que ter um conteúdo atrativo, você tem que, né, ter uma forma Uhum. prática de lidar com o tema, você tem que ter, né, forma didática, às vezes você vai dar uma ferramenta que é um one-pager que vai facilitar as agendas que ele vai ter na próxima semana. Então, uma das formas que eu enxergo, eu acho que não tem resposta, acho que é um desafio bem grande, assim, não tem uma única resposta, é você ir pensando nos momentos chaves daquela jornada daquele líder ou daquele colaborador e combinando esses momentos também com tendências, com, né, o que Uhum. que o mundo tá o que tá falando, o que que, né, eu vejo de tendência para essa área. Nosso time não sabe trabalhar ainda com esse tema, como que a gente começa a introduzir, né, outras competências para além daquela jornada que a gente já, né, já fez, já provou valor, já teve resultado. Eu concordo muito com acho que essa tua visão, enfim, das experiências que a gente tem com esse tipo de programa também dentro de organizações.
essa forma de atualizar o conteúdo, de trazer microlearning, de trazer a combinação de educação e entretenimento, de trazer outros formatos, além dos formatos, né, mas trazer pessoas que fazem sentido para aquela determinada situação, é a forma de transformar um programa que, de certa forma, ele precisa ser repetido e alguns temas vão se repetir ano a ano, só que trazer de uma forma diferente, trazer de uma forma mais prática, como você comentou, não, beleza, esse tema a gente já tratou em algum momento, agora a gente vai para o ferramental. Tá aqui só ter o one page, pega isso, leva para a prática e resolveu. Cara, muito massa. Bom, Júlia, eu listei aqui todos os pontos que eu queria aprender contigo aqui Muito bom. e foram vários saltos de conhecimento. Vou fazer um resumão aqui, acho que do que a gente passou hoje aqui nesses saltos. Aqui, então, o primeiro ponto que a gente tinha conversado muito, assim, era como são esses primeiros passos, né, para desenvolvimento de pessoas. Eu ter um salto de conhecimento importante aqui, que é entender os perfis, onde cada perfil tá, onde que a gente deseja que esses perfis cheguem e o como a gente vai chegar. E esse como que foi o que a gente acabou de falar sobre variar esses comos. Pensar em formatos presencial, online, em pílulas de conhecimento, em microlearning, sabe, em experiências práticas, principalmente, para a gente ter esse aprendizado ativo. E com relação a como identificar esses gaps, essas evoluções, né, essas coisas que a gente fazer, olhar para o que está para dentro, o que a gente já tem na mão. E eu acho que Sim. às vezes a gente subestima um pouco o poder de uma conversa, não precisa contratar uma super É isso, consultoria. é ter um caminho aberto com o líder, é você ir lá fazer um grupo de líderes e ouvir. Claro, você tem que ter, né, uma direção do que você quer extrair, mas ouvir a dor, entender, mas por que é tão difícil? Por que, né, assim, às vezes fazer perguntas abertas, assim, e ter Uhum, empatia, e se colocar no lugar, e aí a partir disso, acho que é um papel importante do time de gente também conseguir traduzir essa dor em soluções, né, em ferramentas. Ah, eu ouvi isso, 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 né, de um líder. Acho que ouvir é importante, mas também conseguir traduzir isso, né, em pra prática, iniciativas na né. prática, para não ficar só naquele muro da lamentação. Às vezes a gente fica: "Putz, é difícil liderar, é difícil". É, mas nosso papel também é facilitar e é entender como que a gente sai, né, de um cenário às vezes difícil, desafiador né, e forma lideranças e decide melhor, a tomar melhores decisões sobre pessoas, porque quem está tomando decisão são aquelas pessoas, são esses líderes. Então, eu acho que ouvir é fundamental, tá aberto, sentar, desenhar e direcionar a conversa, né. Então Uhum. acho que um papel é facilitar essa troca e trazer indicador, trazer acho que dados, fatos, provar o valor para o negócio, acho que, retomando, assim, a gente falou bastante disso, assim, como que eu provo o valor de uma iniciativa para que não pareça que é, a liderança que, né, tá despreparada. A gente escuta muito isso, né, tem que preparar meus líderes, tem que formar melhor um time de liderança. Como que, né, eu combino esses elementos? Não, cara, sensacional, assim, acho que isso é fundamental, né, porque às vezes a gente fica muito numa situação de que a gente tem que ter um insight de fora, um olhar de fora e a solução tá para ser construída com as pessoas que estão juntos, né, acho que isso é super legal. E já vem para o terceiro ponto que a gente conversou, que foi sobre como engajar as pessoas, sabe, se a gente constrói junto com as pessoas, a gente tem o engajamento como um efeito colateral. Eu acho que isso funciona muito. E para fechar esse papo aqui, eu queria te fazer 2 perguntas sobre os saltos de conhecimento, e agora Hum. muito numa perspectiva pessoal. Eu quero saber, assim, dos seus saltos de conhecimento. Pessoalmente, o que que você faz para se manter aprendendo? Nossa, essa é uma ótima pergunta, né, e eu acho que nossa, essa pergunta me lembra quando tu vai no avião, assim, as pessoas sempre falam, né, se primeiro você tem que colocar em você, então, pra quem lidera, pra gente que tá tocando essa agenda, acho que é muito importante olhar pra si também, pra olhar pra gente mesmo antes de: "Ah, eu quero incentivar meu time, eu quero, né, liderar a melhor pessoa. O que que eu tô fazendo para o meu desenvolvimento, né, enquanto pessoa?". Então esse olhar, acho que é muito importante. E eu gosto de aprender, né, eu sou curiosa, eu gosto de fazer pergunta, eu acho que assim como numa organização, como pessoa, acho que tem que ter intencionalidade, senão tu vai lá, tem o teu dia a dia, tua rotina, e você não precisa só aprender coisas, né, "Ah, eu preciso só ler livros de gestão". É legal ler livro de gestão, mas é legal ler ficção, você vai ser E criativo, você alguns vai livros de gestão são ficção. tem alguns que não, é bom ponto, bom ponto. Eu adoro ler ficção, porque eu acho que é um momento em que
eu exploro novas formas de pensar, eu consigo ser mais criativa, aumentar meu repertório de mundo. Então, eu não aprendo só de uma forma. Eu adoro ler, adoro. Já tive clube do livro, já troco, adoro trocar com pessoas sobre Legal. livros, mas eu também escuto podcast, eu escuto podcast diversos, então adoro ouvir e me manter em movimento, mas eu acho que, vou dar um exemplo, assim, se eu coloquei algumas metas de aprendizado, então eu sou a pessoa que gosta de escrever o que eu quero aprender, né? Eu quero aprender. E aí, um exemplo disso fora do mundo corporativo é que eu quero aprender um idioma. Eu quero aprender alemão, tem a ver com a minha origem. Eu posso aprender fazendo um aplicativo de microlearning, que é o Duolingo, que eu entro lá gamificado. Eu posso aprender sim sentando e ouvindo vídeo no YouTube, e entendendo, né, Uhum. mais como eu vou falar. Eu posso ir para Alemanha e viver lá e tentar, né, me virar no dia a dia. Então, eu acho que imersão é um negócio legal também. Ah, eu quero aprender mais. Então, eu fui para Israel, acho que você foi também. Sim. Você aprende muito em 10 dias, né, é uma experiência imersiva, intensa, que eu posso ler um livro sobre Israel e eu li antes de ir, eu acho que combinar é o Uhum. caminho, né, você lê, você troca com pessoas, você vive lá o ambiente, é a mesma coisa para um idioma, né, eu posso assistir uma série naquele idioma, eu posso ouvir música, então eu acho que você buscar e o que funciona melhor, né, eu tenho pessoas que dizem: "Putz, eu não consigo parar e ler", mas eu adoro ouvir podcast enquanto eu tô fazendo E alguma e outra beleza, né, coisa. não precisa ficar parado se culpando, falando assim: "Eu não consigo ler um livro", beleza, se você aprende assistindo, assiste. É isso, e pra mim funciona ler, mas funciona combinando com outros Uhum. elementos. E o que eu gosto muito, eu acho que a pessoa tem que buscar. É aquilo que você falou, o que que, né, te desperta esse salto. Então tem que ser, né, algo que você queira de fato aprender. E aí o que mais tem, né, é conteúdo, né. Hoje tem muito conteúdo gratuito, tem muita ferramenta, tem inteligência artificial, tem muitas formas de você aprender. Você pode aprender numa troca com alguém, E né, eu num tô aprendendo café. muito aqui. Eu aprendo todos os dias, assim, em trocas como a nossa, em trocas com outras pessoas, lendo também, mas eu acho que, o aprender é algo que você tem que, né, todo dia, você tem que estar lá buscando aprender, você tem que estar. Eu gosto de anotar os meus aprendizados também, então eu tenho um Legal. diário em que eu fiz os meus notas para mim mesma, então o que eu aprendo pode ser um insight que vai me gerar, né, hã, âmbito pessoal, pode me gerar, né, muito mais insights para desenvolver líderes ou para me desenvolver, né, enquanto líder. Eu gosto também de anotar e de resgatar anotações que eu vou fazendo, mas, acho que não tem um único caminho, acho que são muitos, mas gosto de podcast, gosto de leitura, gosto de estar em grupos. Então, né, grupos de profissionais de RH, grupos de pessoas que, né, têm esse mesmo interesse. E acho que imersão para mim é algo que, se eu pudesse, eu faria todo ano. Ir para algum lugar novo e ver como é que é o ecossistema, né, viver, né, aquela cultura com as pessoas e ampliar minha visão. É, acho que esse tema permeou muito essa nossa conversa aqui, que são as múltiplas formas de aprendizado. Saindo de um aprendizado mais passivo para um aprendizado mais ativo. E o que eu gosto, eu sou muito curioso, assim como você, e eu me sinto aprendendo mais com quanto mais sentidos eu, me exponho. Então, por exemplo, se eu tô só assistindo, eu tô só na visão e Uhum. na audição. Mas se eu tô numa situação, num case, numa prática, eu tô com todos os meus sentidos ali. E esse aprendizado, ele é muito mais potente do que um aprendizado passivo. Então acho que combinar, eh ir para essas múltiplas formas é o que vai colocando mais coisas na nossa bagagem, vai criando esses saltos de conhecimento. E aí a última pergunta que eu queria te fazer para fechar Passou esse rápido. nosso salto de conhecimento, passou rápido mesmo. Eu queria saber, assim, de todos os saltos de conhecimento que você teve na vida, queria saber se você pudesse voltar para falar com a Júlia no começo de carreira, entrando lá no trainee, assim, que você comentou, assim, se você pudesse adiantar um salto de conhecimento, um aprendizado que você teve para falar assim: "Júlia, lembre disso, isso vai te ajudar muito ao longo da trajetória". Qual que seria esse recado que você daria para você? Nossa, enfim, essa pergunta é uma pergunta importante. Algo que eu tenho refletido e que, se eu fosse olhar lá no início da minha carreira, eu acho que é confiar no processo, é entender que, né, os caminhos vão se abrir, que se você tá se dedicando, você tá dando o seu melhor, né, e o seu melhor pode ser um pouquinho diferente cada dia, assim, mas eu sempre fui muito competitiva e, por consequência, muito ansiosa, né, de querer estar, né, de querer, né,
enfim, estar nos melhores lugares ou mostrar que eu poderia mais e às vezes você não precisa mostrar para os outros, você pode confiar no seu processo. Se você tá aprendendo, se você tá mais feliz, eu acho que faz toda a diferença. Então, para mim, aprender e eu falo muito sobre isso, eu quero novos desafios, eu quero estar exposta, né, a pessoas que são melhores do que eu, que vão subir minha barra, que vão me gerar novos saltos de conhecimento, eu quero ir para lugares que eu, né, nunca pensei em ir. Então, eu acho que é menos uma competição, você contra as pessoas do teu lado, ou você contra quem você era um ano atrás, e eu já queria estar nesse patamar e eu vejo essa pessoa aqui, porque eu acho que o mundo corporativo, às vezes, ele te engole. E mais você no seu processo, assim, que outros aspectos da vida, eu quero aprender o idioma. Mas Uhum. eu gostaria de, né, de ampliar o meu repertório em outros temas. E eu gosto de ler romance histórico, em vez de ler livro de, né, de ficção, de negócios, às vezes. Porque é isso, eu vou me transportar para uma outra realidade. Então, eu acho que é reduzir essa ansiedade. Pode ser fácil falar, reduzir a ansiedade, mas é muito confiar na direção. Estar alinhada com o que eu acredito, com os meus princípios, com, né, o que eu quero para minha vida, né, e quem eu sou, as coisas vão acontecer no seu tempo, né, e às vezes o teu tempo é diferente do tempo da pessoa do teu lado, é diferente do teu, né, as carreiras não Uhum. são lineares mais, você não vai, né, só indo um degrauzinho pra cima, você vai movimentando, e eu acho que o grande, né, o grande barato tá no movimento, tá em você confiar num processo e entender que os movimentos, né, eles geram novos movimentos que vão te levar a crescer e aprender. É, acho que nenhum salto de conhecimento é único, né? A gente faz a vida de microsaltos, né? Então a gente dá um salto, cria um piso, dá um salto, cria um piso. E assim a gente vai, cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, criando de uma forma coerente e consistente, né? Eu gosto muito de pensar numa visão essencialista, que se a gente está fazendo as coisas certas, a gente não precisa acelerar as coisas. Basta só fazer o que precisa ser feito, não tentar tapar buraco com barulho e Uhum. fazer aquilo que faz sentido, aquilo que é intencional. Acho que intencionalidade acho que foi a palavra que você mais falou ao longo Legal, de todo o podcast aqui. que Eu acho bom. que isso está bastante alinhado. Júlia, foi um prazer bater um papo contigo. Tenho certeza que quem nos acompanhou também gostou muito e aprendeu muito contigo, anotou vários saltos de conhecimento. Super obrigado pela disponibilidade e pela generosidade de contar várias dessas histórias. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E para você que nos acompanha, não esqueça de seguir o Salto de Conhecimento, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai fazer sentido, com quem está vivendo esse tipo de desafio, para que esse conteúdo possa gerar saltos de conhecimento para além desse nosso papo de hoje. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo salto.